Uhul! Estamos ao vivo, quarta-feira, no Trio Elétrico da Psicopedagogia. Eu e a Lu para falar de alguns assuntos hoje super legais, que é outros tipos de... Opa, a Lu já tá subindo aqui, ó. Aí! Então hoje nós vamos falar de alguns assuntos, tá? Sobre outros tipos de teste. Nós vamos falar também sobre a escrita psicopedagógica da avaliação. Boa noite! Oi, que linda que você tá! Uhul! Adoro! E aí, Lu, tudo bem? No trio elétrico, Trio elétrico. tudo ótimo! No Preparada, trio elétrico do conhecimento. preparada desse dia lindo, maravilhoso, de muito, muito, muito conhecimento e muita alegria. Então, gente, eu estava Sim! falando hoje, eu e a Lu vamos falar de outros testes de escrita, né? A escrita que a gente faz para o retorno da avaliação psicopedagógica. Fugiu o nome agora, porque eu acho que é tanta purpurina na minha cabeça. Relatório. Relatório, gente. E também a devolutiva, ok? Nós vamos falar desses três assuntos. E quem vai começar a falar hoje é a Lu, que esse óculos e essa gatinha aí chamada Lu, sobre outros testes. Isso mesmo, pessoal. Boa noite. Muito bom estar com vocês novamente nessa quarta-feira carnavalesca. Então, primeiro, né? Eu quero falar com vocês um assunto para mim que é assim, um ponto que é bem importante, né, na questão da avaliação e quando a gente pensa em outros testes. O que eu tenho visto muito, tá? Eu acho que os testes, esses testes, né, prontos, né, TDE, seja Confias, esses testes prontos, eles são bons. Não estou dizendo aqui que eles não são bons, certo? Só que eu tenho observado duas coisas. Colegas utilizando os testes sem ter o conhecimento básico, sem ter o chão, sem fazer o protocolo, aquilo básico que a gente vem falando ao longo das lives, ou seja, a pessoa aplica o TDE, mas ela não aplica uma operatória, ou tem dificuldades em aplicar, não consegue fazer uma projetiva legal, né? Mas o teste pronto tá ali, né? E outra coisa, aplicar o teste sem saber direito a funcionalidade e a aplicabilidade desse teste. Eu tenho que ter uma noção bem clara da minha cabeça onde eu quero chegar. Eu não posso ter, não posso ter, né, um arsenal de testes que depois eu não sei, né, o que fazer com isso. E aí eu tenho dúvidas básicas, mas eu tenho um arsenal de testes, tá? E, além disso, né, o mercado, e agora eu vou falar bem, e dessa vez eu não vou pedir desculpa, não. O mercado, o mercado que se criou em torno disso, né, Solta a dos rainha! testes e tudo mais, uh! O mercado criado em torno disso faz a gente acreditar que se a gente não tiver o teste pronto na mão, a gente não é bom, a gente não é suficiente, a gente não consegue, sabe? Eu já ouvi, né, um passarinho me contou que tem aluno que está recebendo essa orientação, por exemplo, em curso de pós-graduação em psicopedagogia, que tem que ter o teste pronto. Aí eu pergunto a vocês, quando eu era uma psicodoida, né? Quando eu era mais psicodoida do que eu sou hoje, eu fiz uma lista desses testes todinhos e fui somando. Quando eu estava no meio da lista, já tinha batido em mais de R$ 1.000. Aí eu pergunto,
uma psicopedagoga que está iniciando sua carreira, que muitas vezes tem pouco, né, para investir, que muitas vezes tem que sublocar a sala, tem que alugar um espaço. É muito investimento que a gente faz já na nossa formação. Não atuar ou ficar com medo porque ela não tem um teste pronto, porque ela não tem R$ 1.000 para gastar em teste ou mais. Isso está errado, gente. Me desculpa, mas isso está errado. Se você tem a sua formação, se você tem uma formação sólida, se você fez sua formação numa boa instituição, se você tem os conhecimentos básicos, se você procura estudar e você consolidou isso, você é autoridade sim e você pode trabalhar sim. Agora vamos lá, né? Testes que a gente, né, seguindo nossa Bíblia, né, eu costumo dizer, desculpa aí o pessoal, mas eu costumo dizer que o livro da Simaria Sampaio é a Bíblia, né? A Bíblia psicopedagógica. Tem tudo ali, gente. Tem tudo ali. Se você que está assistindo a gente ainda não comprou esse livro ainda, compre, tá? Dê um jeito e compre. Ela vai, né, depois dos projetos, né? Porque tem uns investimentos. É um investimento que compensa. E olha só, ele está em média custando aí R$60, R$70. E se você tiver ele em mãos, você consegue complementar muitas vezes alguma coisa que ficou ali meio flutuante na sua pós, que não ficou tão consolidado. E você seguindo ele, você faz uma avaliação completa e excelente, tá? Mas também tem que saber usar, né, o material também. Então vamos lá. Ela vai dando uma série, né? Tem um capítulo que ela chama de outros testes. E aí ela coloca avaliação da coordenação motora fina. Ou seja, é muito importante você avaliar a coordenação motora fina. E aí, quando eu terminar de ler aqui, que eu fiz uma colinha, vocês vão ver que muitas vezes ficar preso no teste pronto, você esquece de verificar muitas dessas coisas que eu vou citar agora e que são importantíssimas. Vamos lá. Coordenação motora fina, né? Coordenação visiomotora, coordenação motora ampla, né? A visiomotora é se a criança consegue, né, reproduzir o que ela está vendo, por exemplo, num quadro, na lousa, né, no livro, para o caderno. Lateridade, porque a gente sabe que lateridade envolve aí, né, ter dificuldades em lateridade, né, vai influenciar na aprendizagem. Em muitos dos transtornos de aprendizagem, a criança tem dificuldade nessa questão. Esse mesmo que a Raquel está mostrando, tá? Depois eu coloco para vocês a indicação dele lá no Telegram, tá bom? É esse aí. O meu, gente, eu emprestei e a pessoa não me devolveu. Então não tem como mostrar, certo? Mas está vindo outro aí para mim. Então, olha só. Lateridade, esquema corporal, se a criança tem noção, né, do esquema corporal, se ela tem essa identidade dela. Orientação temporal, orientação espacial, sequência lógica. É importantíssimo você saber se a criança sabe ordenar os fatos. E aí você pode fazer com sequência de figura, você pode fazer com pedacinhos de texto, se ela sabe ordenar. Leitura escrita, e aí você vai avaliar leitura silenciosa, compreensão de texto, né, ordenação do texto, se ela consegue escrever, que nível de escrita ela está, por aí vai. Aí você tem que também conhecer o nível de escrita, senão não adianta. É o que eu falo. Saber isso aqui, sem um conhecimento prévio, não adianta. Tá? E, além disso, consciência fonológica é importantíssimo. Importantíssimo avaliar a consciência fonológica. E vocês, quem tem o livro da Simaria, vai concordar comigo que ela tem uma avaliação ali de consciência fonológica prontinha. E aí, você tem um teste no mercado. Gente, olha, bruxa! A gente tem um teste no mercado que custa R$400, tá? R$400. 395, 375, R$400. E aí, eu pergunto você tem um livro de uma pessoa, de uma autora consagrada da área, que te dá ali uma avaliação prontinha de consciência fonológica, gente. Aí, além disso, né, da consciência fonológica, continuando aqui, cálculo, tá? Cálculo, raciocínio lógico matemático,
né? Se a criança sabe as 4 operações, se ela tem as noções todas. Memória, e aí eu acrescentei, que eu sou abusada na lista da Simaia, eu acrescentei, que eu sou muito abusada. Eu acrescentei memória, atenção, concentração, tá? E aí tem 2 testezinhos chamados realismo nominal e audibilização, que são testes que você também encontra facilmente, né? E que são úteis para você fazer uma avaliação. E outra coisa, a função também do jogo, tá? Do jogo, da brincadeira, né? Isso é muito bom também, né? A Simaia cita também no livro dela, né? Tanto a Simaia quanto a Way citam no livro, ok? Que eu acho importante. E aí, aproveitando, ainda tem tempo, tia? Ainda tem tempo? 3 minutos. Tem. Ah, mas em 3 minutos eu mostro o que eu quero. Pera aí. Daqui a pouco chega a rainha aqui. Olha só. Opa! Uhul! Olha só, gente, né? Eu vou mostrar para vocês, depois eu tiro foto e ponho lá para vocês. Tá vendo essa tabelinha? Não vai dar muito para ler, né? Mas isso faz parte, todos esses testes que eu citei, estão no kit de testes da Psicoluz, tá? Tudo prontinho, mastigadinho, né? Você recebe em PDF, então você pode imprimir para cada aprendente, né? Você não precisa fazer assim encadernadinho como eu fiz. E sabe o que é essa tabelinha? São tabelas que eu criei para os jogos da Psicoluz. Porque os jogos da Psicoluz podem ser convertidos em ferramentas de avaliação. Só a Psicoluz tem isso, amor. Só, tá? Só os meus jogos têm. E aí você vai me perguntar, é vendido separadamente só a tabelinha com os jogos? Também, eu também faço isso. Mas ela agora, atualmente, ela é parte integrante do kit de testes. Então, quando você compra o kit de testes, você vai ver lá que você vai ter assim, mestre do cálculo, a ficha de observação do mestre do cálculo. E ali vão ter todos os objetivos, tudo que você pode, as habilidades que você pode observar se aquela criança, se aquele aprendente que está jogando, se aquele paciente, se aquele cliente, ele alcançou ou não. Então, é mais uma ferramenta, né? Eu defendo muito isso. A gente tem várias coisas à nossa disposição. A gente tem jogos baratos, a gente tem jogos... Não é porque sou eu que faço, mas tem essa ferramenta também à disposição de todo mundo. Se você for em lojas, né? Em algumas lojas de departamento, você consegue comprar jogos, né? Também baratinhos, que não são jogos caros, né? Massinha de modelar sempre tem que ter, Lego sempre tem que ter, lápis de cor sempre tem que ter, porque são ferramentas que estão à nossa disposição, certo? E que a gente pode fazer uso. E não vamos estar infringindo nada, não vamos estar entrando no terreno de ninguém, porque isso também já começou já a dar um pouco de irritação, vou confessar para vocês, porque eu tenho o maior cuidado. Então, como eu tenho esse cuidado, eu fico muito chateada quando um colega psicólogo vem dizer para mim, por exemplo, que eu não posso clinicar. Se eu quisesse clinicar, eu tinha que fazer psicologia. E eu posso clinicar sim, dentro do meu campo de trabalho. E aqui estão diversas ferramentas. A gente falou de várias coisas, entendeu? Então, assim, usem, se apropriem do que é de vocês, se apropriem e façam bom uso, sem inventar. Aí você cresceu, amor, você está com condição, você quer investir no seu espaço, na sua clínica, aí você compra o teste pronto. Mas se você fizer como a gente está falando aqui, como eu acabei de descrever, e isso tudo você faz com atividades gratuitas que tem na internet, com jogos, enfim, é só saber procurar, sabe? Aí você investe em teste, se você achar necessário. Não caia nessa no mercado, nessa sabotagem de que você só é bom o suficiente se você tiver um teste de R$ 700 na mão. Tá bom? Isso aí. Uau. Viu? Não passei do tempo.
Au, Lu! Que linda! Gente, primeiro eu quero agradecer todo mundo que tá aqui, né? E tá cada vez mais difícil falar o nome de todo mundo. E eu tô cada vez ficando mais feliz com isso, né? Mas hoje eu preciso de falar que tem a Nádia, uma colega minha lá do psicodrama. E é um orgulho para mim, Nádia, você estar aqui escutando sobre psicopedagogia. Obrigada, tá? É um prazer para mim estar aqui. Você tá aqui, né? Alguém do psicodrama escutando sobre psicopedagogia. Obrigada, Nádia. Obrigada a todo mundo que está aqui. E como eu gosto tanto de fantasia, de teatro, de coisa, hoje eu não consegui me decidir. Então, cada hora eu vou trocando. Né? Ai, entendeu? E assim, eu adoro umas combinações meio esquisitas, assim, sabe? Um reizinho meio maluco. Enfim, vamos lá. Gente, ela me perguntou assim, hoje vai rolar fantasia? Eu pensei assim, gente, eu só precisava de um motivo. Primeiro, eu precisava só para querer olhar essa pergunta da minha vida. Eu queria falar aqui que já tem uma pergunta aqui da Cirlei. Se a gente precisa avaliar mesmo a pessoa tendo laudo. A nossa função principal, né, é avaliar as questões pedagógicas, psicopedagógicas, tá, gente? Então, se chegou num psicopedagogo, né, alguém com laudo, é porque essa pessoa está precisando agora de uma avaliação psicopedagógica, com o olhar do psicopedagogo. E aí é o momento mais lindo, né, gente? Que a gente vai avaliar diretamente o que a gente precisa. E a Lu hoje, né, falou aí uma lista, né, de testes que são importantíssimos para nós. Porque ele vai dar a nivelada, gente, onde que está o nosso cliente em relação ao processo dele de desenvolvimento, de aprendizagem. Então, cada detalhe dessa lista que Lu falou, depois, Lu, lá no seu, como é que fala, gente? Telegram, eu coloco a lista. Você coloca a lista lá, por favor, porque eu acho que vale a pena, viu, gente? Quem não tá no Telegram da Lu, entra lá. E quem não viu no início, eu salvo essa live lá no meu YouTube. Então, beleza. Outra pergunta da Márcia Santos, que não foi feita aqui, foi feita lá na minha caixa, que eu falei que a gente responderia aqui, que é como trabalhar a função executiva na clínica. Gente, a Lu falou muito disso agora no início, que primeira coisa que a gente tem que saber, o que é a coisa, né? Então, primeira coisa, Márcia Santos, você sabe o que é a função executiva? Aí depois que você souber o que é a função executiva, você vai entender exatamente o que você pode trabalhar. Hoje aqui eu estava trabalhando fusão executiva com uns clientes. Eu usei a Torre de Hanoi. Eu usei também... Ai, fica aqui dentro. Que é o Tangram. Todos dois me auxiliam aí nessa questão, mas tem muito mais. Então, a primeira coisa é o que a Lu falou lá no início, saber o que é. Então, agora, né, depois de responder essas duas perguntinhas, eu vou... E, gente, essa coisa de função executiva é assunto para mais de metro. Dá pra gente fazer 200 lives aqui, com conhecimento meu, com conhecimento da Lu, então dá 400 lives só de função executiva. Então, se vocês quiserem, né, saber mais sobre isso, contrate eu e a Lu, né, gente? Supervisão psicopedagógica, pelo amor de Deus. E os coraçãozinhos aí para incentivar. Agora eu vou falar da minha parte, tá, Lu? Acabei começando, tá, gente? Vai sair a rainha e vai entrar, sei lá, esse chapeuzinho aqui. Um chapeuzinho. Linda, linda. E a gente vai falar de uma coisa importantíssima, que é a nossa escrita, na hora que a gente vai escrever o relatório psicopedagógico. Isso é feito, gente, antes de fazer a devolutiva, não é isso? Na hora que a gente está criando, né, essa estrutura,
Na hora que a gente está criando essa estrutura, né, para escrever, como eu faço? Cada etapa do processo, eu já falei para vocês que eu vou escrevendo, né? Muito descritiva as etapas É muito engraçado você ver com essas flores aí. Cada etapa. Então, eu comecei lá no início, na EOCA. E aí eu vou escrever um pouquinho sobre a EOCA. Mas é pouquinho, pouquinho. Eu falo o que é EOCA, né? E o que foi observado muito simplesmente, assim, sabe? O que foi observado. E vou fazendo isso em cada um. Esse é o jeito que eu faço. Então, o que vi na EOCA, o que vi nas piagetianas, o que vi, tudo de uma forma bem sucinta e profissional, gente. Eu não falo assim, eu acho que eu vi, hora nenhuma. Né? E sempre com referências bibliográficas. Eu gosto de pôr pelo menos uma linhazinha de cada um com uma referência bibliográfica para me embasar no que eu estou falando. Depois, né, que eu fiz cada etapa com o meu parecer, né, das etapas do processo, eu faço, quando tem laudo, né, quando tem laudo, eu escrevo assim, do ponto de vista psicopedagógico, confirma ou não confirma laudo, né, por essa e essa e essa característica, e aí, beleza, né? Dei o meu parecer em relação à situação ali. E depois, um próximo coisinha, eu escrevo quais são os procedimentos, né? Depois daquela avaliação. Ou seja, é a parte, para mim, mais importante daquele relatório. Por quê? É ali que eu vou falar assim, ó. O psicopedagogo, a partir de agora, né, baseado em que a gente viu, vai trabalhar a função executiva. Porque a gente percebe que nesse momento essa pessoa apresenta com defasagem nessa questão. Aí vamos supor, ou essa pessoa tem várias comorbidades. Eu observando no teste, na avaliação da EOCA, e confirmada em outras sessões, observa que a vinculação com a aprendizagem não está bom, que ele rejeita, que não sei o quê. Então, vai ser feito um trabalho de melhorar o vínculo. É aqui, nesse momento, em que você vai escrever o que você vai fazer com aquele cliente. E aqui também que você coloca assim, esse cliente precisa de um oculista para checar se tem alguma questão visual. É nesse relatório, você vai pondo isso. Por quê, gente? Se você não fizer isso muito bem clarinho, na hora que você vai para a próxima etapa, que é a etapa de falar com os pais, e você não está seguro ali do que você escreveu, você vai embananar e vai sair coisas da sua boca que não foi visto e nem foi bem aproveitado e trabalhado no momento. Então, primeira coisa, relatar cada etapa. Se alguém tiver alguma dúvida, vai me falando aí. Relatar cada etapa com uma referência bibliográfica. Depois, um parecer positivo para o laudo, se a pessoa tiver laudo, ou negativo, se a pessoa tiver laudo. Um parecer do que você acha? Essa pessoa precisa ir a um psiquiatra ou a um psicólogo, porque percebi que tem questões emocionais muito presentes que não podem ser acompanhados somente pelo psicopedagogo. Você manda para ele. E aí vai. Preciso que reveja a questão ligadas ao... Muitas vezes eu até coloco o CID, né? O CID que eu acho que pode ser, mas eu escrevo com todas as letras. Esta é uma sugestão. Eu estou usando esse CID para melhorar a comunicação com outro profissional, visto que eu, como psicopedagoga, não posso
concluir que meu cliente tem ou não tem determinado transtorno, doença, enfim. Por isso, aí eu faço encaminhamento. Encaminho para um médico, aí pode ser um otorrino, pode ser um neurologista, pode ser, enfim, psiquiatra, o que vier, né? O que eu precisar naquele momento para aquela pessoa. Beleza, gente? Então, foi. E por fim, né, é o que eu acabei de falar para vocês, que é qual é a trajetória. O que o psicopedagogo vai fazer? Nesse aí, eu falo da criança ou do adolescente ou da pessoa, o que a psicopedagogia pode fazer para essa pessoa. E também coloco as questões também de família. Ou seja, se eu percebo que eu preciso que a família venha aqui no meu consultório para me atender e ajudar ela nesse processo de desenvolvimento do filho dela, ou o marido, ou a esposa, isso, né? Se eu precisar trazer essas pessoas para cá, elas vêm e é uma sessão separada da sessão com a pessoa. É um outro serviço. Então, nesse momento é que se apresenta quais serviços você tem para oferecer para essa pessoa, né? E para aquela família, tá? E aí é que tá, né? O pulo do gato, que eu acho assim, que a gente precisa tomar bastante cuidado e atenção. O trabalho psicopedagógico, né? Normalmente, ele acontece uma vez por semana, 1 hora, né? No máximo 1 hora, 40 minutos, 1 hora. Dependendo, fica 1 hora. Se a gente orienta as famílias, né? Como tratar essa pessoa, como estimular isso, né? E a gente relata isso lá, que é importante eles também continuar lá. Depois, quando eles voltar para você assim, falar assim, ai, mas tá lento, não sei o quê, e a gente vai falar assim, lembra que eu falei que você precisava de uma sessão aqui junto comigo? Né? Pra gente otimizar isso aí, para que essa pessoa entenda que esse processo não acontece só aqui, que ele acontece também na escola, que ele também acontece também. E aí, por aí, gente, a gente vai fundamentando tudo que a gente tem escrito. Então, a gente precisa deixar tudo bem esclarecido, de uma forma que todas as alunas, todas as pessoas, na hora que pegar aquilo ali, entenda que ele passou por um processo avaliativo, você sugeriu coisas ou descartou possibilidades ali. Você pode falar assim, olha, pelo que eu vi, não condiz isso, isso e isso, acho que o médico precisa dar uma olhadinha nisso e nisso, você pode fazer. Mas você não pode falar que tipo assim, não, ele tá tudo errado, ou para de tomar o remédio, não. Você escreve o que você acha ali, sem falar a palavra acho. De acordo com... Porque a gente não acha no relatório. A gente pesquisou no relatório, não é a hora mais de ter a dúvida, tá, gente? A gente tem a dúvida. Pode ter deixado a dúvida aberta, mas a gente tem que estar seguro da dúvida. Ó, como é que a gente faz isso? Seguro da dúvida. 1 minuto para me terminar isso, gente. Você desconfia que a pessoa tem TDAH. Você não pode falar que tem, não é? Aí você vai falar assim, ó, eu vi nesse momento, nesse, características do CID tal, 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 tal. Peço que o médico, o neuro, não sei o que, conclua isso. Né? Aí você levantou a hipótese, levantou a dúvida, mas segura daquilo, baseada com aquilo. Então, naquele momento você tem que estar seguro e seu relatório tem que ser coeso, uma coisa ligada à outra, né? Igual uma costura mesmo, bem bonitinha, para a gente poder, quando chegar no fim, ter o respaldo, né, de tudo que foi falado. Prontinho, Lu. Não passei. Tem algumas perguntinhas, tá? E eu também tenho algumas perguntas lá na caixinha. Eu vou só agora lembrar uma coisinha, tá? A gente tem feito lives temáticas, né? Então, às vezes, é muito difícil para a gente responder alguma pergunta que não tenha relação direta com o tema da live atual.
Por que que eu estou dizendo isso? Eu tive hoje algumas perguntas que são de lives que já aconteceram. Eu vou responder, mas eu não vou responder aqui. Aqui eu vou me ater a responder, tá, pessoal? O que tem relação direta com a live, porque senão a gente não consegue responder, tá bom? E a gente tem uma pergunta sobre a questão. Isso aí. Invalidar? Sobre invalidar. Eu acho que a Raquel meio que já, né, deu uma resposta, mas deixa eu só né, costurar isso, né, falar mais um pouquinho disso. Invalidar é uma palavra muito forte, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, né, com a nossa abordagem que a gente está comunicando. É claro que você pode desconfiar que, de repente, algo fugiu ao médico. Você pode desconfiar. A sua avaliação pode mostrar alguma coisa, de repente, né? Que escapou, porque você está avaliando a aprendizagem. Então, às vezes, como você está avaliando a aprendizagem, você pode perceber algo que não foi possível ao médico perceber, porque não faz parte da avaliação dele, faz parte da sua. E às vezes aí pode haver, entendeu, alguma coisa de repente não bateu, uma coisa ou outra. Mas aí você não vai chegar para mim e vai falar assim, olha, eu tenho uma coisa para te dizer, tá? Esse médico tá todo errado, entendeu? Tudo mentira. A minha avaliação é essa aqui, completamente diferente dele, ele tá doido. Não é isso. Mas você pode colocar no seu relatório o seu parecer e sugerir que aquela família volte, de repente, ao médico com esse seu relatório, mostre a ele para que essa avaliação seja complementar. Porque a gente trabalha multidisciplinar, gente. O nosso trabalho não é sozinho. Então, assim como a gente trabalha de forma multidisciplinar relacionada à aprendizagem, o médico também. Então, ele precisa desse nosso olhar, né? O médico, o neurologista, não vai fazer teste, por exemplo, de leitura e escrita no consultório. Não vai fazer. Tem uma coisa tão interessante que a gente percebe, assim, um médico legal, normalmente, quando ele desconfia de uma coisa, ele escreve também no relatório dele, suspeita. Início de suspeita. Por isso, preciso de uma avaliação psicopedagógica, ou neuropsicológica, ou oftalmológica, sei lá. Ele sempre, né, um médico legal, né, um médico que é confiável e que trabalha com essa questão tão complexa, não é em 30 minutos que ele vai dar um laudo, né? Não é. Ele vai pedir ajuda para outras pessoas, a outros profissionais. Com certeza. E também nós, não é em 30 minutos que a gente também vai soltar essas bombas aí e vai explodindo a vida das pessoas. Então, isso, gente, é um trabalho interdisciplinar, multiprofissional. Por quê? Porque justamente o que eu sempre falei desde o início da gente estar falando da avaliação. Nós temos um ponto de vista no momento, né? Então, a gente tem recortes. Então, o que acontece mesmo para o diagnóstico ficar bacana e funcionar é que esses recortes, né, tanto de cada profissional, se encaixe em algum momento e conclua alguma coisa, né? Então é isso. Então a gente não descarta o que eles falam, um profissional legal também não descarta o que a gente faz, a gente soma e tenta melhorar quanto mais esse diagnóstico, essas observações para a gente atender de uma forma mais eficiente, mais legal, né? Mais com qualidade, com mais respeito os nossos clientes. Então, aqui, ó, gente. Tem mais, Lu? Pergunta? Tem uma pergunta que a gente já respondeu, mas ele entrou depois. Então, eu só vou falar bem rapidinho. O que a gente recomenda, Cleones, é que quando a gente recebe uma criança já com um laudo, tem que ver que laudo é esse. É o laudo do neurologista? Ou porque tem duas questões aí. Você recebeu uma criança com um laudo do neurologista. Você vai fazer a sua avaliação normal, ok? Você vai fazer
como a Raquel já tinha falado antes. Agora, às vezes acontece de a gente receber aprendentes, né, ou como a Raquel fala, clientes de outro psicopedagogo por algum motivo, porque a criança se mudou, enfim, questões mil aí que podem acontecer. E aí essa criança já passou por uma avaliação psicopedagógica. Nesse caso, o que eu recomendo, tá? Que eu sugiro que você faça uma avaliação sua menor, né? Menor. Você vai acolher essas informações que chegarem de outro profissional e você vai fazer até uma avaliação sua menor, porque você precisa conhecer essa criança. E até mesmo porque você precisa ver se o que aquele psicopedagogo anterior a você viu bate com o que você vai ver. Então, e aí você faz essa avaliação. Eu, geralmente, quando isso acontece, dependendo do caso, eu faço uma EOCA, faço as operatórias, não todas, mas aquelas relacionadas diretamente com a idade, e faço uma sessão lúdica, bem lúdica, com bastante jogos, para eu ver como essa criança funciona. E aí eu parto, faço um parecer meu também, nem que seja para eu arquivar, né? Porque eu preciso saber. E aí eu arquivo junto com as informações que vêm do outro profissional. E aí eu parto para as intervenções, tá? Então, assim, continuando um pouquinho o que a Raquel falou, a gente agora vai falar de devolutiva, não é isso? Daqui a pouco. Primeiro, você tem que responder uma pergunta que apareceu lá na minha caixinha e depois eu respondo. Como é, Lu e Raquel, a sua supervisão psicopedagógica? Então, eu vou te perguntar primeiro. Você responde primeiro como é que é isso. Foi lá na minha caixinha. Você responde aqui, depois eu respondo. Como é que é a sua supervisão psicopedagógica, Lu? Então, eu tenho 3 modalidades, tá? Eu tenho a supervisão, no caso, que eu chamo de avulsa, né? É aquela supervisão que a pessoa faz uma sessão comigo, que é para um caso específico dela, e aí pode ser uma sessão ou mais, aí depende. Eu tenho um pacote de 5 supervisões que eu chamo de meus primeiros passos, que é uma supervisão voltada para psicopedagogos iniciantes que querem estruturar o seu atendimento. Isso é um modelo. E eu tenho um modelo que é um outro pacote, que aí a pessoa já iniciou o atendimento, mas de repente ela prefere fazer um pacote porque ela está com, sei lá, com 3 casos na clínica mais difíceis e ela começou agora, que eu chamo de florescer. Esse pacote são 8 sessões, tá? Então são as 3 modalidades. Isso é a forma, né, que contém. Agora, como é a minha supervisão? Eu faço online ou presencial, que é mais difícil acontecer por conta, né, porque às vezes a gente pega mais gente de outros lugares, né, não próximo. Então, eu faço online, via Skype, tá bom? E aí, cada modalidade vai ter uma forma de trabalhar. Mas o que eu faço sempre em todas, eu sempre agrego a supervisão, eu agrego o contato via WhatsApp, eu agrego o contato via e-mail, tá? E eu disponibilizo alguns materiais de acordo com cada situação, né? Não todos os materiais, mas alguns materiais. Às vezes é um caso, por exemplo, eu fiz uma supervisão que era um caso de TDAH. Então, eu selecionei alguns artigos sobre TDAH, né? E enviei para a pessoa. E aí, ela me procurou para fazer uma devolutiva, certo? Aí, a gente chegou à conclusão que ela precisava ainda alinhar mais algumas coisas. E aí, ela fez mais uma sessão. Eu orientei como seria essa sessão antes da devolutiva, né? Que ela precisava ainda fazer alguns testes que ela não tinha feito. E aí, foi feito dessa forma, tá? Então, é assim que funciona. Com estudo de caso, né? No caso, quando a pessoa não está atendendo ainda, tem estudo de caso, casos hipotéticos, para a gente já ir treinando e tudo isso. Maravilha.
Gente, antes de eu falar como é que é a minha supervisão, maravilha, viu, Luan? Antes de falar isso, eu quero falar para vocês que ainda a gente fala hoje sobre devolutiva. Como é que a gente vai fazer as devolutivas para os pais, nossos clientes, tá bom? Então aguarda aí, eu vou só responder essa pergunta, tá? Da caixinha. Ó, gente, tenho também eu faço para iniciante, né? Que é a pessoa que está começando ali, está cheia de dúvidas, que é aqueles primeiros passos, né? Aqueles passinhos, né? E eu gosto muito dessa presencial, gosto de fazer ela em dupla, duas psicopedagogas juntas aqui, porque aí uma vai fazendo com a outra, a gente usa psicodrama para poder interagir com os materiais e tal, mas também faço individualmente e também online, tá bom? Essa dos primeiros passos. Eu também gosto, gente, e eu também recebo muito aqui. Eu recebo mais presencial, é engraçado, né, Lu? Tá. Mas aí, eu acho que eu tô na capital. Será? Eu tô na capital, mas o meu bairro é um pouco Ah, distante. Eu moro no reino do tão distante, sabe, do Shrek? Então, é lá. Aí o pessoal vem aqui. eu faço online também, que são casos avulsos. Dislexia, TDAH, vinculação com a aprendizagem, que é o meu carro-chefe. Formas alternativas de trabalhar com família. Tudo isso chega para mim, né? Para me ensinar outras psicopedagogas como é que agir, né? Em grupos, em palestras para outros profissionais. Então, assim, vai indo, né? Então, assim, o que vem e que eu sei, eu entrego, né? Na supervisão psicopedagógica. E tem um outro pacote que eu acho ele maravilhoso, de 5 sessões, que é um pacote que ele está ligado a você se preparar para receber mais clientes. Ou seja, é meio que marketing. Como é que você faz o seu marketing? Então, assim, como o psicopedagogo faz o seu marketing para chamar seus clientes para os seus atendimentos? Esse eu faço também, presencial e online. E esse, assim, é só 5 sessões, né? Mas, assim, a pessoa já sai mais estruturada, mais sabendo como agir. Porque eu vejo que tem gente que nem é iniciante, já sabe muito de psicopedagogia e tal, mas ainda não sabe se colocar no mercado, não sabe como é que chama a atenção dos clientes e tal. E é claro, né, a Raquel cheia das fantasias, né? Acha um jeitinho da pessoa. É interessante que eu faço sempre coisas muito personalizadas, sabe? Que aí, como que você vai aparecer para os seus clientes? Porque o meu jeito de aparecer para os meus clientes é diferente do jeito da Lu, que é diferente do seu que está me ouvindo, né? Então a gente tem que achar essa magia que cada um tem e a partir daí a gente começa. Então é super legal, é uma supervisão mais pro questão de carreira mesmo, tá? E, gente, vamos falar agora um pouquinho de devolutiva. Devolutiva! Quem tem medo da devolutiva, dá um joinha aí, gente. Quem tem medo da devolutiva, dá um joinha. Joinha, joinha, joinha. Medo da devolutiva. Vamos espantar esse medo hoje. É agora. É hoje. Que o medo vai embora junto com o carnaval, que é quarta-feira de cinza. Ai, não. Vai embora hoje. Não, Lu. O medo vai, mas o carnaval fica, pelo amor de Deus. Então, gente, eu vou começar aqui. Essa vai ser porque a gente dividiu assim, e esse último eu vou falar um pouquinho, Lu fala um pouquinho, e depois a gente já vai despedir, que falta 15 minutos para acabar a live. Então, olha, menina! Isso mesmo. Então, gente, olha, na devolutiva, tá? Eu gosto de, né, estar presente aqui. O pai, a mãe, ou a pessoa, né? Quando é adulto, a própria pessoa, acompanhada por alguém, tá? De confiança, se tiver pessoa de confiança, né? Por quê?
Quando você fala para duas pessoas, tá? Isso é oratório. Mas se você tem duas pessoas e duas pessoas te ouvindo, você se fazendo entender para duas pessoas, é uma estratégia, viu, gente? A chance de uma sair falando coisa que você não falou é menor, tá? Porque as duas estão ali naquele momento e as duas, né, foram explicadas e detalhadas. E tem outra questão. Quando é pai e mãe, tá? Quando é pai e mãe, não tem aquela coisa assim depois. Ela disse que é por causa que você fez isso. Ela disse que é por causa que você fez aquilo. Eles estão ali. Então, todos os dois são responsáveis pelo aquele processo, estão ali juntos e nós três. E eu sempre termino isso falando assim, ó. Agora, quando é pai e mãe, eu, vocês dois e a criança, vamos começar uma caminhada. Hoje, lá no... Eu repostei, eu esqueci de quem. Uma pessoa que fez assim, uns degrauzinhos e falou assim, tem jeito de você sair daqui e pular para cá? Não tem. Para você subir uma escada, você tem que subir todos os degraus, não é isso? Aí eu faço tipo isso com essa família. Eu falo assim, agora, nós todos juntos vamos subir esse degrau. Vamos subir, ou vão desatar, né, esse nó. Sei lá, nós vamos juntos fazer isso. Porque agora é o início, né, de uma caminhada. É a parte mais bonita de todas. A gente já chegou aqui. A gente já sabe o que que é. Eu costumo ler um poeminha que eu vou pegar aqui, que está aqui pertinho de mim, e vou ler para vocês, que fala de quando a gente não está vendo uma coisa e quando a gente está vendo. Lu, vai falando aqui que eu vou pegar o poeminha, que está um pouquinho longe aqui. Mas eu quero terminar a minha fala depois com esse poeminha para vocês entenderem o que é identificar. Se a gente identifica qual é o problema, a gente consegue seguir. E isso que é o alívio para quem está na devolutiva. Gente, além de tudo isso que a Raquel falou, né, que eu também faço dessa forma, eu acho importantíssimo a gente ter em mente que quando a gente vai fazer a devolutiva, a gente a gente pegou um filho, né, a gente avaliou um filho hipotético, um filho que estava ali no imaginário, um filho em que haviam várias expectativas e, de repente, quando a gente termina a avaliação, esse filho hipotético, ele dá lugar a um filho real. E nem sempre isso é fácil para a pessoa, para aquela família. Entendeu? Nem sempre é fácil, né? Nunca é fácil. Né? Mas aí a gente tem duas questões aí. Às vezes a gente recebe famílias no consultório que a criança é cheia de rótulos, porque elas não entendem aquela dificuldade, elas não entendem aquele transtorno. E aí, a hora da devolutiva é quando esse rótulo, a gente desfaz isso. E muitas vezes elas têm aquela expectativa de que não é uma coisa muito séria, de que não é uma coisa muito grave. E essa expectativa, muitas vezes, está na nossa mão a difícil tarefa de destruir isso, né? De não fazer isso existir mais. Então, assim, a gente tem uma expressão aí né, na psicologia, né? Vem da psicologia, que se chama luto, né? O luto é aquele luto pelo aquele filho ideal, perfeito, maravilhoso, que deu lugar a um filho real que tem dificuldade, que tem transtorno, que vai precisar de cuidado, que vai precisar de acolhimento, que vai precisar de amparo. E a gente tem que ter uma postura de empatia, de acolhimento. A gente tem que saber como a gente vai comunicar, né? A gente tem que adequar muito bem a nossa comunicação àquela família. Às vezes você está lidando com uma família que que não é uma família com muitos conhecimentos, é uma família que não teve acesso, né, a muitas culturas, ao bem cultural, então é uma família que vai ter ainda mais dificuldade para compreender. Então você tem que saber com quem você está falando e adequar isso,
entendeu? Adequar, porque às vezes a família, você chegar lá, né, na postura do profissional que fez uma avaliação cheia de termos técnicos e tal. E aí, gente, é a vida de uma família. E eu acho que é extremamente importante a gente ter essa consciência do tamanho da nossa responsabilidade quanto a isso. E é por isso que eu acho que a gente precisa, todos nós, toda pessoa que é psicopedagoga, todo profissional, precisa ter consciência dessa responsabilidade. E saber que ali você pode, às vezes, com uma palavra mal empregada, destruir com todo um trabalho que você fez. Entendeu? Então, isso é muito importante. A pessoa tem que sair do seu consultório, no momento da evolutiva, acolhida, sentindo-se que ela tem alguém ali que está disposto a ajudá-la, que pode ajudá-la, e ela tem que se sentir acolhida com vontade de retornar. Porque se ela não se sentir acolhida, se ela não se sentir respeitada, se ela não se sentir amparada, querido, a sua intervenção com essa criança, com essa família não vai acontecer. Ela vai procurar outro caminho. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente ter essa noção de com quem a gente está falando, adequar a nossa forma, a nossa abordagem, saber, né? Saber lidar com aquela emoção. Eu já tive família, já tive mãe que chorou, caiu no choro. Eu já tive mãe que começou a se culpar, que a culpa era dela. Então, você tem que estar pronto para lidar com isso. E ter esse cuidado, esse respeito, esse carinho, essa afetividade, essa empatia. Eu acho isso importantíssimo. É isso mesmo. Gente, eu vou ler o poeminha que eu normalmente leio para os meus clientes e depois eu quero falar um pouquinho dele, tá? Um passarinho veio voando de longe. Veio chegando sozinho, nas asas do vento destino, e pousou perto da ponte, por cima de um riachinho, e depois voou para o chão. Entrou. Havia 3 grãos. Ouviu uma porta fechando, e vi então que estava preso na arapuca de um menino. O perto ficou tão longe, e o longe mais longe ainda. E a vida de quem voava, solto e livre com o vento, virou um voo pequenino. Deixou-se prender na arapuca do menino. E a vida virou um voo pequenino. Carlos Rodrigues Brandão. Esse poema Esse poema é lindo e ele retrata o seguinte, que a partir do momento que o passarinho aprender a ver que os grãos estão dentro de uma prisão, ele vai procurar outro lugar para ele comer, para se alimentar. E a avaliação psicopedagógica, o sentido dela todo, né, é saber onde é que tá os grãozinhos bons, né, para comer, o que está de fora da armadilha. Porque tem muita coisa para aprender, muita coisa para desenvolver, está longe da armadilha. Então, eu sempre uso esse poeminha, que ele fica até impresso aqui nas minhas coisas, com a minha login, ó, gente. Posta para nós, por favor. Vou tirar a foto. Eu vou tirar a foto dele, Lu. Vou postar aqui no Insta, mas coloca também lá no seu... O Telegram da Lu é meu também, vocês estão vendo, né? Mas é dela, gente. É dela. Eu coloco tudo lá no pé de laje. Ai, mas nosso. eu não tenho. É nosso. Aqui, ó. Aí eu vou postar. E porque isso, gente, é o que acontece, sabe? Se a gente conscientizar os pais que estão ali com a gente, a pessoa mesmo que está ali com a gente, que agora a gente sabe que onde que tá os grãozinhos bons e os grãozinhos que tá na prisão, e que agora a gente pode fazer diferente. Então, assim, se a gente mostra para essas famílias... Hã? Libertador. Então a gente fala assim, é um passarinho preso e agora vai ser um passarinho
solto. Não vai ter mais armadilha, porque ele vai saber, porque a gente sabe onde que tá as coisas. Então, é tomar a consciência. E, gente, ó, aqui, ó. Aqui no meu consultório, tem o lugarzinho do lencinho, porque não tem jeito. Dói. A devolutiva dói. E a gente tem que estar preparada para acolher a dor, né? A dor do outro. E eu falo para minhas alunas que quando, né, eu chego lá na minha terapia, que todo mundo sabe que eu faço terapia e que eu filmo como é que eu saí, como é que eu cheguei, né? Eu sinto tão confortável quando tem uma caixinha dessa aqui lá, né? Que tem os lencinhos, porque eu sinto assim, gente, não é só eu que choro aqui, né? Eu também sinto dor. E essa caixinha de lencinho acolhe, tipo assim, é previsível que você vai chorar mesmo, é previsível que vai doer, é previsível isso. E eu tô aqui para te ajudar nesse momento, né? Então são algumas coisas, né? A gente tem que sempre pensar que a devolutiva realmente é um lugar perigoso, né? Mas que se ele for feito com cuidado, é o momento de transformação e valiosíssimo. Acho que é o momento mais lindo da avaliação psicopedagógica. Concordo plenamente com você. 4 minutos, Lu. Ô, meu pai! Todo mundo tem caixinha de lenço, gente? Todo mundo tá preparado para acolher a dor, né? Todo mundo sabe que aprender dói, que aprender às vezes, né? Que quando a gente aprende, a gente deixa de ser a gente. Então, por isso que muitas vezes, muita gente não quer aprender, porque a gente vai se transformar em outra coisa. Então, a caixinha de lencinho tem que estar aí. Porque nós vamos ter momentos de dor. Isso aí. Gente, então, eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui. Gente, se vocês gostaram de todas as minhas fantasias, nossa, deixa eu terminar aqui trocando de fantasia e falando para vocês o meu óculos, que a coisa mais linda que tem no carnaval e no educador, sabe o que que é? A gente não tem preconceito. A gente só tem amor e carinho e vontade de se transformar. E de fazer o outro dia melhor do que hoje. O dia de amanhã melhor do que o de hoje. E o de ontem pior do que o de hoje. E é assim que é a lindeza do carnaval e da educação, gente. Por isso que eu sou animadíssima. Eu tenho clientes aqui, né? Que foram pro retiro espiritual. Eu tenho clientes que só foram em casa para tomar banho. Porque tinha que estar em todos os blocos. Eu tenho clientes que ficam o tempo inteiro estudando. Eu tenho clientes que resolveram cuidar da família, fazer uma comidinha, aproveitar. E é isso que é lindo. E é isso que é lindo. E a gente tem que estar aberto para todos os clientes. É carnaval, gente. O seu consultório é um carnaval. Beijo, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Espero que vocês também tenham gostado, ó, do meu visual, dessa gatinha para vocês, entendeu? Como disse a Alba Valéria, sejam luz na vida de alguém. Que com os nossos atendimentos a gente possa levar luz para o caminho de alguém, iluminar a trajetória de alguém. E que a gente, com as nossas lives, estejamos também sendo luz na vida de vocês. Um grande beijo, pessoal. Muito obrigada pela presença, pela companhia. E até a próxima quarta. Tchau, tchau. Até a próxima quarta, gente. Beijo! Acabou. Acho que acabou.